Amém? Para isso eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21. Amém? Então vamos lá. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amém? Eu não sei se sempre falo isso, né? Se você tem a dimensão dessa história do que aconteceu e é real, e eu me teletransporto para lá e sempre aconselho que você faça isso, mas eu quero que hoje nós venhamos a aprender algumas coisas com essa mulher. A primeira delas é que essa mulher ela estava passando por uma crise. Ela estava com a filha dela endemoniada. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém endemoniado, mas eu já tive. E é muito... Eu poderia usar outra palavra, mas eu vou ficar com essa mesmo. Feio. É muito feio. Eu tinha uma tia... E a minha tia, de vez em quando, ela ficava endemoniada. E ela se cortava, ela se arranhava, ela quebrava, né? Porque o demônio que estava nela, ele queria beber bebida alcoólica. Então, compravam bebida alcoólica para ela. E quando ela terminava, ela quebrava a garrafa e pegava o gargalo. E ficava se cortando assim nos braços. Porque o demônio, quando ele... tem a possessão, né? Porque nós temos a opressão, que é quando o demônio ele fica lá te oprimindo, te influenciando, te subjugando, e nós temos a possessão, que é quando o demônio ele toma conta da tua consciência. No entanto, que uma pessoa, quando ela fica endemoniada, quando ela volta a si, ela não sabe o que aconteceu. Você fala para ela, mas você não lembra? Ela diz, não lembro de nada. Aí você fala, mas você fez isso? Não lembro. Porque o demônio, ele toma conta da consciência. Então, aquela mulher, ela estava passando por uma crise. Ela tinha uma filha que ficava frequentemente, que estava terrivelmente endemoniada. E eu não sei se você já passou por uma crise, mas eu já passei por muitas crises. Não é com, né? Não, eu não vou falar assim, não é especificamente com uma possessão, mas outras batalhas. Assim como eu, você também deve ter as batalhas da sua vida. Eu não sei o que te fez chegar até Jesus, mas eu posso falar de mim, foi uma crise. Foi uma crise de identidade, uma crise no meu casamento, uma crise de tudo que eu estava vivendo. E um dia, como essa mulher, por isso que eu disse que eu gosto muito, né? Dessa passagem, dessa história, ela me comove. Ontem eu estava conversando com o Senhor, eu estava pedindo algo para o Senhor e eu disse, Senhor, eu vou ser igual aquela mulher cananeia. Eu estou lhe avisando. Então... essa mulher, ela passava por uma crise, e aquela crise que ela estava passando, aquela angústia, aquele sofrimento, e eu imagino, porque quem é mãe, quem é pai sabe o que é ter um filho doente, né? A gente sabe como que tira a gente do prumo, né? Como a gente fica desesperado, como que muitas vezes a gente chega e diz, Senhor, eu queria tanto que fosse em mim e não nele. Mas aquela mulher estava passando por isso, só que
ela é cananeia. Ela é cananeia, ela não faz parte do povo de Deus. Jesus era o Messias, né? E as profecias falavam que o Messias viria para os judeus, para o povo de Deus. Só que aquela mulher, ela não faz parte daquele povo. Mas mesmo assim, sabendo que Jesus está passando por aquele lugar, ela vai atrás dele. E a Bíblia relata que ela começa a gritar. A Bíblia diz que ela grita, que ela vem suplicando, que ela vai até ele suplicando e diz assim: filho de Davi. Aquela mulher sabia quem era Jesus. Ela sabia quem era. Porque ela poderia falar: moço, Jesus. Não, mas ela vem com a descendência de Jesus. Ela vem falando quem é Jesus. Ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia para quem que ela estava correndo para sanar o problema dela. Ela sabia que ali não era um estelionatário. Não era alguém que queria aparecer, não era alguém que estava ali usando do poder de Deus para aparecer, para fazer as coisas. Não, ela sabia que aquele homem, ele era o Messias, ele era o prometido, porque ela diz: filho de Davi. Ela vem com a descendência de Jesus, com a promessa, com a palavra, com a profecia: tem misericórdia de mim. E ela vem gritando. E quantas vezes você e eu, nós não vamos até o Senhor com as nossas dificuldades, as nossas súplicas, as nossas angústias, as nossas crises. E aí até chegamos até o Senhor, porque o véu foi rasgado. Hoje Jesus está disponível para cada um de nós. Porém, quando chegamos até Jesus, nos deparamos com alguns obstáculos. E essa história é para ensinar a mim e a você que não basta só chegar até Jesus. Talvez quando você chegar até Jesus, você terá obstáculos. E aquela mulher, ela teve obstáculos, porque ela não fazia parte do povo judeu e ela sabia. Ela sabia que o povo judeu não gostava do povo dela. A Bíblia diz que ela é uma mulher cananeia. Aquela mulher, ela era politeísta. Ela acreditava em vários deuses. Então olha a bagagem religiosa dela. Acreditava em vários deuses. Só que ela diz: opa, tem um Deus. Ele está aqui. Ele está passando por aqui. Eu não vou perder a oportunidade. E ela vai até ele. Mas o que me impressiona é que a Bíblia diz que Jesus não fala nada. E eu pensando e falando com o Senhor sobre o silêncio de Deus. Quantas vezes nós vamos até o Senhor com o nosso coração humilhado, quebrantado, arrasado, desesperançado, tudo. E a gente se derrama e a gente diz assim: e aí, Deus? Cri. E quantas vezes, por causa desse silêncio, fazemos coisas que não deveríamos fazer. E depois ainda usamos isso ao nosso favor. Ainda chegamos com o Senhor e falamos assim: mas eu vim te procurar, o Senhor falou alguma coisa? O Senhor não falou nada. Então eu fui lá e eu fiz do meu jeito. Do jeito que eu queria, da forma que eu achava. Porque eu vim falar com o Senhor e o Senhor não falou nada. Mas aquela mulher ensina algo para mim e para você hoje, essa manhã. Ela saía gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela sabia que Jesus estava ouvindo. E a Bíblia diz que Jesus não falava nada. Jesus estava calado perante as súplicas, o desespero daquela mulher. E aí a Bíblia poderia falar assim, e vendo isso, ela deu meia volta e foi embora. A Bíblia poderia falar, porque o Senhor não nos esconde nada. Eu amo a Bíblia porque o Senhor não nos esconde nada. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê cada história cabeluda
E você fala, meu Deus, essa é uma história que não precisaria estar aqui. Quando eu me deparei com a história da mulher que foi violentada a noite toda por vários homens, e depois o corpo dela foi decapitado, degolado, estralhaçado pelo próprio marido por 12 partes para mandar para as 12 tribos de Israel, eu fiquei estatelado. Eu disse, meu Deus, isso é um tipo de história que não podia estar na Bíblia. Mas o Senhor, Ele não nos esconde nada. Porque a palavra de Deus diz que esse livro é para o nosso ensino, é para a nossa correção, é para o nosso direcionamento. Aí realmente, se eu fico longe desse livro, fica muito difícil eu ser corrigido, para a nossa capacitação, fica muito difícil eu ser capacitado. Por quê? Porque eu estou longe daquilo que me corrige, que me ensina, que me leva de volta para o prumo. Então a Bíblia poderia ter falado, e aí a mulher cananeia deu meia volta e foi embora, mas não é isso. A Bíblia diz que ela continuou gritando a ponto que os discípulos de Jesus chegaram com ele e falaram assim, olha, mestre, tá insuportável, despede essa mulher, fala logo para ela que tu não é do povo dela, tu não veio para ela, que ela tá aqui só. E aí eu imagino Jesus naquela situação, porque onde Jesus passava, ele arrastava a multidão. E às vezes é difícil nós imaginarmos, porque a gente não presencia, algumas coisas, a gente não vive, então a gente lê a Bíblia como se fosse apenas uma historinha, mas isso daqui não é uma historinha, isso aqui são realidades. Isso aqui são realidades que aconteceram e foram passadas para um papel, para que até hoje eu e você pudéssemos saber dessas realidades. E de repente, quando nós estamos lendo, meu Deus, eu estou passando exatamente por isso. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e nós nos deparamos com situações que nós estamos passando igual a que aconteceu não sei quantos milhares de anos antes, até antes da vinda de Cristo. E aí eu acho incrível, porque ela vem gritando e ela vai falando para Jesus o que ela tem. Ela vem dizendo, ela não se importa com uma multidão. Ela começa a gritar e ela diz, a minha filha está possuída por demônios. E quantas vezes nós ficamos nas nossas crises sozinhos? Não porque eu vou vencer, não porque eu vou conseguir, não porque eu sou o cara, porque eu paro quando eu quiser. Mas aquela mulher, ela não estava nem aí para a reputação dela. Ela queria sanar o problema dela. E qual era o problema dela? Uma filha endemoniada. Uma filha que talvez quando ela olhasse para a filha, uma filha transfigurada, e ela falasse assim, quem é essa? Porque essa não é aquela que saiu do meu ventre. Um dia eu escutei um pastor falou que foi expulsar um demônio à igreja, e a mulher estava pendurada no teto, comendo todo o gesso da casa. Os demônios, eles têm uma força sobrenatural. É por isso que às vezes alguém, quando está endemoniada, 5 pessoas tentam segurar aquela pessoa e não conseguem. Então aquela mulher pendurada ali, comendo todo o gesso da casa. E ele falou que foi uma luta para tirar a mulher do teto, sabe? Então eu penso só que ela não queria nem saber. A única coisa que ela pensava é, aquela que está lá na minha casa não é a minha filha. Aquela que está lá na minha casa não é aquela que eu criei, que eu eduquei. Ela não é a minha filha. E eu preciso fazer alguma coisa. Porque quem é que está endemoniado e vai até Jesus, igreja? Às vezes nós esperamos que o nosso marido mude. Às vezes nós esperamos que a nossa esposa mude, que os nossos filhos mudem. Mas quem é que está sob a opressão de uma força maligna consegue ir até Jesus? Mas aquela mulher não estava endemoniada.
Ela não era uma judia, mas ela não estava endemoniada. E ela sabia que existia alguém que podia sanar com o problema dela. Então ela não liga para a reputação dela. Ela poderia ter falado: Jesus, eu preciso ter um particular contigo. Eu preciso te contar, deixa eu te falar o que está acontecendo. Não, a Bíblia diz que ela saía gritando. E gritando atrás de Jesus, falando que a filha dela estava endemoniada. E aí eu acho incrível, porque depois que os discípulos ficam alvoroçados, né? Os discípulos querem logo despedir a mulher e tirá-la dali, porque ela estava incomodando. A Bíblia diz que Jesus não disse uma só palavra em resposta. E aí os discípulos disseram para Jesus: manda ela embora, ela não para de gritar atrás de nós. Aí Jesus vira para ela e diz assim: eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Sabe? Depois de passar não sei quanto tempo, porque a Bíblia não relata, gritando, querendo a atenção de Jesus, falando do problema dela, nem aí para a reputação dela, porque ela queria resolver o problema dela, porque ela sabia quem Jesus era, ela sabia que Jesus podia resolver o problema dela. Aí Jesus vira para ela e fala bem assim para ela: deixa eu te falar uma coisa, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas de Israel. Gente, não, é sério. É sério. Eu falo: quê? Primeira coisa que eu falo: quê? O senhor sabe quanto tempo que eu estou gritando aqui atrás do Senhor? Eu estou aqui me esgoelando. Eu estou aqui falando a minha dificuldade, os meus problemas, para todo mundo ouvir aqui. O senhor vem falar que o senhor foi enviado para as ovelhas. O quê? Tá certo. É isso aí, tá certo. E aí a Bíblia poderia ter terminado assim, né? E aí ela voltou, deu meia volta, vou ver, e foi embora. Mas a Bíblia continua contando a história de uma mulher que venceu obstáculos mesmo quando estava diante de Jesus. Uma mulher que não se deu por vencida. Quantas vezes nós levamos os nossos problemas, as nossas dificuldades diante de Jesus, e porque nós não ouvimos a voz dele, ou porque nós não ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, porque eu tenho certeza que a única coisa que ela queria ouvir: filha, tudo bem, vamos lá na sua casa, eu vou salvar a sua filha, eu vou curar a sua filha. Ou muitas vezes porque não ouvimos aquilo que não queremos ouvir, o que nós fazemos? Viramos de costa e tchau. Porque nós somos crianças mimadas. Crianças que querem que as coisas sejam feitas do nosso jeito, na nossa hora. Crianças que não sabem esperar. Crianças que precisam acelerar aquilo que querem viver porque não sabem esperar o tempo que Deus instituiu para você viver. Ai de nós sermos jogados numa prisão por 13 anos. Ai de nós sermos tirados do conforto da nossa casa, onde a gente é o preferido do papai, onde a gente ganha uma manta colorida. E aí Deus olha e diz assim: ei, tem um plano para ti, tem um sonho para ti. E aí te dá o sonho, olha o sonho: 12 espigas de milho vão se prostrar. Eu tive um sonho, 12 espigas de milho se prostrar. Eu vou ser o cara. Uau, eu vou ser o cara. Ei, deixa eu contar aí. Ainda sai contando, né? Ai, Senhor, tem isso para minha vida, deixa eu te contar. E sai contando, sai espalhando. Só se esqueceu que antes de ele ser o cara, abaixo do faraó, existia algo chamado processo, que ele tinha que passar. E esse processo, ele jamais imaginou que era tirar ele do bem bom onde ele vivia, da zona de conforto dele, do bonitinho, do preferido do pai,
para se tornar um escravo no Egito, para ir trabalhar na casa de um homem onde ele ia ser acusado injustamente por algo que ele não fez. E por causa dessa acusação, ele ia passar a maior parte da vida dele lá numa cadeia. Não tão bonitinho quando a gente lê a história de José. Não, gente, é uma cadeia. Cadeia é tipo assim, cadeia, não sai, não pode, é preso, não vai. E se as cadeias de hoje em dia já são feias, eu imagino as de antes. Não pode, não vai, está preso, não vai. Foi tirado a sua liberdade. Peraí, como que um homem que ainda há pouco ia ser o maioral, tinha sido escolhido, o Senhor deu um sonho para ele. Um sonho para ele. Como que agora ele estava dentro de uma cadeia? Processo que eu e você não gostamos de passar. Ninguém gosta de passar pelos processos. Ninguém gosta de passar pela dor, pela angústia, pelas provações. Ninguém gosta. A gente quer o quê? Tá lá na frente. Essa semana eu falava com o Cauã e eu estava explicando para ele o que era ansiedade. E eu falei para ele, ansiedade é você viver no futuro. E o que é você viver no futuro? É você estar vivendo com coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Ainda não aconteceu e você está lá. E o presente já tem o nome de presente, porque é um presente de Deus para você, mas você não vive, você vive o futuro. Você está lá no futuro. E é por isso que Jesus vem e diz, deixa eu falar para vocês, não fiquem ansiosos não, por coisa nenhuma. Quando a ansiedade bater na porta de vocês, deixa eu falar algo para vocês. Vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos amanhã. Vocês não podem nem colocar um diazinho na vida de vocês. Então descansem. Vivam o hoje. O que eu tenho hoje, Deus? O que eu tenho hoje? Porque amanhã, porque não sei o quê, porque tal, porque eu amo a passagem que o cara tá fazendo um monte de planos. Ele tá falando, amanhã eu vou comprar um celeiro e eu vou colocar todas as minhas coisas dentro desse celeiro e os meus bens e E Jesus olha para ele e diz assim, ele nem sabe que Satanás pediu a vida dele hoje, pediu a alma dele hoje. Jesus olha, vê ele fazendo um monte de planos. Carla, eu não posso planejar? Pode, você pode planejar. Planos está falando de futuro, você pode planejar, mas você tem que viver o hoje. O que eu tenho hoje. E nós não gostamos de processos. E aquela mulher, ela foi confrontada, porque ela estava lá, ela estava se humilhando, porque ela estava gritando atrás de Jesus. E quem aqui que gosta de ser humilhado, exposto? Ninguém. Ninguém gosta, eu não gosto. Eu não gosto. Aí Jesus vem, sabe o que Jesus faz? Jesus confronta ela. Porque um dia Jesus chega comigo e com você e ele confronta. Para quê? Para ver o que tem dentro do seu coração. Para ver o que tem dentro do meu coração. Para ver qual é a resposta que eu e você vamos dar para ele. E aí Jesus vem e confronta aquela mulher. Depois de aquela mulher ficar gritando atrás dele, se humilhando, falando o problema dela. Talvez um monte de gente ali não soubesse que a filha dela ficava endemoniada. Mas agora já estava todo mundo sabendo. Já estava espalhado na rede social. A fulana, a filha dela, está possuída. E aí Jesus vira para ela e diz assim, depois de ela muito gritar, depois de Jesus ficar ouvindo ela chamar e ficar em silêncio. E como dói o silêncio de Deus. Como dói quando a nossa alma desesperada, angustiada, chega diante do Senhor e se derrama. E nós não ouvimos nada. Que temos a sensação de sair daquele lugar pior do que entramos. Então aquela mulher vira e Jesus fala para ela e diz, deixa eu te falar, eu vim foi para as ovelhas perdidas de Israel, não foi para você, querida. O que, Jesus? O que? Aí a Bíblia diz assim,
que ela diz assim: a mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez. Qual é a resposta que você tem dado para Jesus quando você chega com as suas dificuldades, com a sua angústia, e ele confronta você, e ele se cala, e quando ele fala, ele vem com um confronto? O que você faz? Eu posso te falar o que muitas vezes eu fiz. Quer saber? Saia daqui que não adianta mesmo. Não adianta, tá bom? Eu vou fazer do meu jeito. Pronto. E aí, Carla, quebrei a cara muitas vezes, bonito e feio. Bonito para mostrar que Jesus existia e feio para minha cara. Sabe? Quantas vezes eu fiz isso? Revoltada quando ele me confrontava, para ver até onde eu ia, para ver se eu ia ficar lá, para ver se eu ia persistir, me deixando na circunstância para ver até onde eu ia chegar. E eu falava: quer saber? Tá todo mundo fazendo o que não pode aí, ó, e tá todo mundo feliz e obrigado. E eu não, porque não, eu não posso. Eu? Jamais. Passar por uma situação de dor, mas eu te escolhi. Não deveria ser diferente? A próspera não deveria ser eu? Os problemas não deveriam ser do lado de lá e daqui não? A vergonha não deveria ser do lado de lá e daqui não? O desespero não deveria ser do lado de lá e daqui não? Que história é essa? Silêncio. Aí sabe por que o silêncio? Porque quem é que gosta de ficar falando várias vezes a mesma coisa? Porque quando você não ouve a voz de Deus, eu quero te falar algo hoje, igreja, que o Senhor falou comigo. Quando você não ouve a voz de Deus, você tem a voz de Deus. Você tem a voz de Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer espiritualizar e entrar naquele lugar e que o Senhor se materialize e fale conosco, porque às vezes você escutou o que aconteceu com a fulana. Aí você fala logo assim: eu também sou tua filha, se tu fez com ela, tu vai fazer comigo. Só que nós não entendemos que o Senhor, Ele conhece cada coração e Ele sabe o que cada um precisa e o processo de cada um. E o Senhor fala assim: abre aí, estuda aí, vê aí e faz um favor para ti mesmo, acredita no que está aí, que tu vai ver. E o que está aqui diz que eu e você passaríamos por aflições. O que está aqui diz que eu e você, nós não deveríamos nos mover por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que está escrito, por aquilo que o Senhor fala sobre nós. Nós queremos ser tanta coisa. Porque eu quero ser. Porque eu quero ser. E nós não sabemos nem quem nós somos, porque quem nós somos, sabe aonde que está escrito quem nós somos? Bem aqui. E aí você começa uma jornada do autoconhecimento. E você viaja, e você vai para a internet e você diz: eu quero me conhecer, porque eu não me conheço. E você chega com as amigas e com os amigos e pergunta e tal, porque homem não pergunta, né? Mulher pergunta, homem já é tudo bem resolvido e tal, é difícil um homem que... A mulher, ela chega logo, ela: fulana, vem cá, deixa eu te falar, amiga, tu acha isso, porque eu não sei, porque eu tô perdida, porque ai. O homem não, o homem tá tudo bem, tá todo quebrado, mas tá dizendo que tá tudo bem. E aí o que acontece? A gente quer iniciar uma jornada de autoconhecimento, de se conhecer, de ver o que está faltando dentro da gente. Para que Deus nos criou? Mas nós não começamos pelo livro que nós estamos contidos nele. Você está contido nesse livro, porque quando Deus diz: filhos,
Se você é uma filha, um filho, então você está contido nesse lugar. E você não vai se conhecer, eu não vou me conhecer se nós não começarmos por aqui, pela palavra de Deus. E nós queremos arrepios, queremos o sobrenatural, queremos orar e que as panelas voem, que, às vezes eu fico, Senhor, faz uma manifestação agora. Quebra um copo, voa uma panela, uma tampa, qualquer coisa, para eu saber que o Senhor está aqui, que o Senhor está me ouvindo. Que frustração, gente. Porque não acontece nada, nem um vento. Que parece que ele fala assim, meu pai, ela não sabe nada sobre ela, só eu. Entendeu? Vai ficar sem nada. Eu digo, faz qualquer coisa. Às vezes eu falo, faz igual o Renzo, que falou, vira isso, vira. Não vira nada. Porque o meu marido fica assim, desgramado quando ele vem me contar as coisas. Para ele o só faz, né? Para ele nem pede o só faz, assim mesmo, né? Mas sabe, brincadeiras à parte. O que nós respondemos para Jesus quando somos confrontados com Ele? Quando estamos com os nossos problemas nas mãos, as nossas crises, as nossas angústias, as nossas dificuldades, o que respondemos para Ele? A Bíblia nos ensina que aquela mulher, ela se aproximou mais dele, se ajoelhou e continuou suplicando. Ela não queria saber se o Senhor estava confrontando ela. Ela queria saber que ela sabia diante de quem ela estava ali. Ela sabia que Ele podia resolver o problema dela. Ela sabia. Pode te falar mesmo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Uma mulher de propósito, uma mulher que não perde o foco, uma mulher que não desvia aquilo que ela quer. Quantas vezes começamos propósitos de oração e por meio terminamos? Sou só eu que começa e dá uma semana não está mais. Por quê? Porque perdeu o foco, porque apareceu outra coisa, porque aconteceu outro problema, porque algo chamou a atenção e nós nos desviamos. Aquela mulher não, ela continuou, ela persistiu. Jesus engrossou o caldo, ela disse, vou pular dentro. Eu sei diante de quem que eu estou na frente, filho de Davi. Ele pode resolver o meu problema. Ele é o Messias, ele é o próprio Deus aqui nessa terra. Quantos pedidos ela já deveria ter feito para os deuses dela? Uma mulher com uma herança politeísta, quantos deuses ela já deveria ter consultado, e a filha dela do mesmo jeito? Ela não. Sabe? Uma mulher direcionada, com foco. Eu lembro, eu sempre digo isso aqui, que quando eu vim para Jesus, eu tentei fazer de tudo para que o Renzo voltasse para casa, de tudo que vocês imaginarem. Eu cheguei a me ajoelhar nos pés do Renzo e pedir para ele não me deixar. Para mim, a coisa mais degradante que uma pessoa pode fazer, um ser humano pode fazer, é se ajoelhar aos pés de alguém pedindo um amor que nem você tem por você mesmo. E eu cheguei a fazer isso. E eu lembro que as palavras dele foram assim, porque Satanás, ele quer você exatamente nesse lugar. Porque quando você se ajoelha nos pés da pessoa errada, é isso que acontece. E eu lembro que eu ajoelhada, ele me levantou e ele disse assim para mim, não faz isso. Você é uma moça tão bonita, você vai reconstruir a sua vida. Vai atrás de alguém que goste de você. Nossa, era melhor ele ter me deixado lá, ou ele ter me dado um tapa, qualquer coisa, mas ter me levantado para dizer que eu era uma moça bonita e que era para eu ir reconstruir a minha vida com alguém que gostasse de mim, enquanto eu estava lá implorando para que ele não fosse embora, porque ele tinha tentado voltar para casa. Só que os demônios que estavam lá dentro não permitiram, e que o acompanhavam, não permitiram que ele ficasse lá naquele lugar. Ele passou um dia apenas. E quando ele veio me falar, eu não consigo ficar aqui, eu não consigo ficar dentro dessa casa, eu não consigo. Sabe?
Mas o Senhor, Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito, porque eu não desfoquei. E às vezes eu falo: Senhor, traz de volta aquela mulher que não desfocou. Às vezes eu me entreto por tanta coisa, Senhor, eu entro no entretenimento e eu esqueço daquilo que eu fui chamada para fazer. Mas eu não desfoquei daquilo que eu queria. As pessoas chegavam comigo e diziam: deixa de ser lesa, o Renzo está nas festas aí. Todas as festas que você imaginar lá, Manaus, muitas festas, né? Ele estava. E eu definhando. E quando você está abalado emocionalmente, você pode comer o que você quiser. Eu comia 3 pães com queijo Tucumã, que é da nossa cidade. Eu não engordava, eu emagrecia cada vez mais. Eu cheguei com uma amiga com vergonha, porque as pessoas me olhavam e tinham pena de mim. Elas tinham pena de mim. Então eu cheguei com uma amiga e eu disse assim: eu vou tomar uma vitamina. Eu vou tomar uma vitamina porque eu estou muito magra. E ela disse: não faça isso. Não tome vitamina nenhuma, você está assim porque você está abalado emocionalmente. Quando essa situação resolver, você vai ver. Eu falei: porque eu como. E eu comia desesperado, porque eu queria que as pessoas parassem de olhar para mim com pena. Porque elas olhavam para mim, coitadinha. O 2º divórcio dela. 2 filhos de 2 homens diferentes. Tá vendo? Ela não dá certo. Elas não falavam, mas eu lia nos olhos delas. A minha mãe foi a única que teve coragem de falar na minha cara. Aí eu lia nos olhos dela. E uma amiga sincera, que me colocou bem para baixo de onde eu já estava. Sabe? E eu lembro que depois que o Renzo voltou para casa e nós entramos na igreja, eu comecei a frequentar as células. 6 meses depois eu tinha engordado 10 quilos. 6 meses depois eu tinha engordado 10 quilos. Por quê? Porque aquele abalo emocional, e não que eu não passasse por lutas, e não que não tivesse sendo difícil a restauração do meu casamento, mas aquele abalo emocional, aquela crise que tinha me levado até Jesus, ele estava lá, o Renzo estava lá, minha família estava sendo restaurada. Então aquela crise, ela já não existia mais, e agora existia Jesus. Agora Jesus estava dentro do meu barco. E com Jesus dentro do barco, mano, a gente gosta de comer, né? Crente gosta de comer. Com Jesus dentro do barco a gente come. Então aquela mulher vira para Jesus, ela diz que ela implora mais uma vez. E aí a Bíblia diz que Jesus chega e diz assim, ó: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Gente, espera lá. Espera lá. Vamos fantasiar não as coisas. Jesus falou isso mesmo. Não vamos falar assim: ah, não, Jesus falou isso mesmo. Se você está lá pedindo algo para Jesus, aí Jesus vira para você e fala assim: deixa eu te falar algo. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Você pensa o quê? Não, sinceramente, você pensa o quê? É isso mesmo. É isso mesmo. Jesus vira para você e diz... Jesus era lindo, as analogias dele eram perfeitas. Ele sabia o que cada um tinha dentro do coração. Eu gosto que essa passagem passa quando Jesus está vindo com um confronto com os fariseus. Eles vêm exigindo para Jesus por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Porque os fariseus, aqueles que conheciam a lei, aqueles para quem o Senhor tinha vindo, eles sim tinham incredulidade, peitavam Jesus e queriam pegar Jesus a cada deslize. Eles queriam que Jesus deslizasse em um pequeno erro para eles pegarem Jesus. E Jesus nunca deslizou. Só que por eles não aceitarem que Jesus era o Filho de Deus, eles condenaram Jesus. E aí Jesus vira para aquela mulher e diz assim: não, deixa eu te falar. Ela não foi embora. Eu falo isso para ela e ela ainda vem aqui mais para perto, se aproxima, ainda se ajoelha. Aí Jesus chega e diz assim: segundo confronto,
terceiro, né? Primeiro ele ficou calado. Segundo, ele chegou com ela e ele disse para ela o quê? Que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas de Israel. Aí agora o terceiro confronto. Deixa eu te falar, não é certo eu tirar o alimento das crianças para dar para os cachorros. Primeiro Jesus fala para ela, olha, deixa eu te falar, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aí ela, quero nem saber, Jesus, para quem o Senhor veio? Ajoelhando, se humilhando, suplicando. Aí Jesus chega e diz assim, mas você acha certo que eu tire deles o alimento que eu tenho para eles, os milagres que eu tenho para eles, para dar para você, que não faz parte do povo? Que até então as pessoas não sabiam que Jesus não tinha, que Jesus abriria, que teria a graça, que ele abriria o favor dele, a bondade dele para todo aquele que nele crê. Não era só para o povo judeu. Primeiro ele veio sim para o povo dele, mas a Bíblia diz que o quê? Que eles o rejeitaram. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E aí Jesus chega com ela e diz assim, mas você acha que é certo? Que diálogo, hein, gente? Que diálogo, que história, que situação. Mas você acha que é certo eu tirar o alimento que eu trouxe para os meus filhos para eu dar para você? Porque naquela época, quando Jesus ele fala, é certo eu tirar o alimento das crianças para dar para os cachorros, ele não estava querendo humilhar aquela mulher. Não era papel de Jesus fazer isso, não era o feitio dele fazer isso. Mas naquela época, aquelas pessoas, elas consideravam o cão como um animal sujo, elas não gostavam. Mas os filhotinhos, porque nenhum cachorro nasce grande, ele nasce filhotinho. E você há de convir comigo que um cachorro filhotinho é muito mais bonito que um cachorrão grandão, né? Não? A gente olha, que coisa desse tamanho. Depois, quando cresce, você diz, pra que eu trouxe para casa? Eu fui enganado. Porque é tão pequenininho, bonitinho ali. Lá em casa estão quase me convencendo. Tá assim, já 95% já me convencida, mas ainda estou em 5% ali, firme, né? Porque você vê tão pequenininho, tão bonitinho, sabe? E aí quando Jesus ele faz a analogia, é porque naquela época a cultura era que os cães grandes não, mas os filhotes. E essa palavra cachorro, ela quer dizer isso. Eles ficavam com as crianças para entreter as crianças, para brincar com as crianças. E quem teve filhote de cachorro em casa sabe o que acontece quando a gente está comendo. Eles estão tudo debaixo da mesa. Eles ficam lá, os cachorros. Eles querem comer daquilo que cai da nossa mesa. E aí quando Jesus fala isso, ele não está humilhando a mulher. Mas para quem já está com o coração ofendido, se sentido rejeitado pelo aquele confronto e pelo que Jesus está fazendo, que Jesus quer saber não, agora o Senhor passou dos limites, não é não? Agora o Senhor passou dos limites, eu estou aqui, eu estou correndo atrás de ti, eu quero uma resposta, eu estou me humilhando, está todo mundo sabendo do meu problema, tu já me falou que tu não veio para mim, eu cheguei mais perto de ti, eu me ajoelhei, eu estou suplicando, e o Senhor vem falar o quê? Que é certo? Ai, gente, mas é motivador, não tem outra palavra, a resposta que essa mulher dá para ele. O que eu e você precisamos entender é que não vamos ter as respostas certas se não estivermos diante da presença do Senhor. Se você não estiver diante da presença do Filho de Davi, você não vai ter a resposta certa. É porque é nesse ambiente
nesse ambiente que o Espírito Santo age ao nosso favor. É isso que a Bíblia diz, que o Espírito Santo, ele vai diante de Deus em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Quando nós até não conseguimos falar, o Espírito Santo vai diante do Senhor e fala por nós. Então aquela mulher, ela chega e ela diz assim, ó: é verdade, Senhor, é verdade. Mas, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Sabe, Jesus, eu não preciso que o Senhor deixe o teu povo para o Senhor fazer o que o Senhor tem que fazer em mim. Eu não preciso, Jesus, que o Senhor pare os seus propósitos para o Senhor fazer o que o Senhor tem que fazer. Eu preciso só de uma migalha, porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei diante de quem eu estou. Eu sei que para o Senhor nada é impossível. E eu preciso só de uma migalha. Eu sempre digo para Jesus: Jesus, eu preciso só de uma gota. Só de uma gota do teu sangue. Nada mais que isso, uma gota. Uma gota do teu sangue, Senhor. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. E aquela mulher, ela fala: é verdade, Senhor, é verdade, é verdade. Mas os cachorros comem das migalhas dos seus donos. E eu estou aqui por isso, ajoelhada aos teus pés. Porque eu sei que o Senhor não veio para o meu povo. Eu sei que eu não faço parte dessa herança. Eu sei. Até então, né? Meu nome não está aí. Eu sei, os teus discípulos ficaram te falando para o Senhor me mandar embora. Eu sei. Mas eu preciso só de uma migalha. Nossa, como é bom você ter a resposta certa na hora certa. A Bíblia diz que Jesus fala assim: mulher, sua fé é grande. E olha, igreja, eu falo, para aumentar as expectativas de Jesus, para surpreender Jesus, você vê toda hora Jesus falando assim: pequena fé. Você vê um homem que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que era íntimo de Jesus, próximo de Jesus, e quando está afundando, Jesus estende a mão para ele e diz assim: por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou, Pedro? Pedro, um judeu, alguém que andou com Jesus, alguém que estava lá de manhã, de tarde, de noite, vendo Jesus expulsar demônio, operar milagres, trazer libertação, fazer maravilhas. Jesus fala para ele: vem, Pedro, anda sobre as águas, sou eu que te chamo, vem, é a minha palavra. Aí Pedro vai. Por que você está falando de Pedro? Porque eu quero te mostrar a diferença de Pedro para essa mulher que não andava com Jesus. Pedro vai, Pedro começa a andar sobre as águas. E eu não sei se você sabe o que é andar sobre as águas, eu não sei. Mas eu já falei que isso não são historinhas, isso é realidades contadas, para que eu e você possamos entender e acreditar no poder de Deus. Então Pedro começa a andar sobre as águas, porque Jesus está esperando por ele. Só que a Bíblia diz que quando Pedro está andando sobre as águas, Pedro presta atenção no vento, naquilo que está ao redor dele. E aí Pedro afunda. Só que quando Pedro afunda, Pedro diz: Jesus, me ajuda. E automaticamente Jesus estende a mão para ele e diz: por que você duvidou, Pedro?
Por que você duvidou, Jaqueline? Por que você duvidou? Aquela mulher não duvidou. Aquela mulher, ela não olhou para as circunstâncias. Aquela mulher não olhou para as pessoas falando: tira ela daqui, ela está incomodando. Aquela mulher escuta de Jesus: como é grande a sua fé. E ele diz assim, ó: no mesmo instante, a sua filha foi curada. No mesmo instante, a sua filha foi curada. Porque existe uma mulher que não andou com Jesus, não fazia parte da herança de Jesus, mas sabia quem Jesus era e não duvidou. Ela não duvidou. E ela teve os obstáculos dela para fazer ela duvidar. O próprio Jesus confrontou ela. O próprio Jesus. Não bastasse as outras pessoas estarem gritando, mandando despedi-la, mandando ir embora, porque ela estava incomodando. O próprio Jesus confrontou aquela mulher. E aquela mulher não duvidou. E porque ela não duvida, ela escuta do mestre assim, ó: uau! Como é grande a sua fé, Carolyn. Como é grande a sua fé. Você não duvidou. Uau! A sua família está restaurada. Eu não duvidei. Foram tantos obstáculos, foram tantas dificuldades. Hoje eu olhava para o Renzo e eu dizia: meu Deus, até que a morte me separe. Quando o divórcio já foi uma alternativa dentro do meu casamento para mim. O divórcio já foi uma fuga para mim tantas vezes. Era a primeira coisa que aparecia na minha mente. Hoje eu olho para o meu marido e digo... E não é porque ele está perfeito, gente. Ele não está aqui, eu vou falar. Não, eu digo para ele: amor, quando você ficar velho, você vai ficar muito chato. Mas é porque o Senhor fez uma transformação, sabe? E agora é até que a morte me separe. Não existe a possibilidade do divórcio. A possibilidade. Quando não existe a possibilidade, não existe a porta. A crise bate na sua porta. E aí você sabe que, como essa porta para você é fechada, você precisa tentar todas as outras portas, mas essa porta não existe. Então você não vai pensar como você vai se separar, como você vai trair, como você vai se vingar, mas você vai pensar: como eu vou resolver. Como eu vou resolver? Sabe? Como eu vou resolver? E essa mulher é incrível, porque ela escuta aquilo que eu nem sei falar se Jesus fala para uma outra pessoa. Uau, como é grande a sua fé. Talvez para a mulher do fluxo de sangue, não sei, não lembro. Realmente não me recordo. Como é grande a sua fé. Sabe, igreja, muitas coisas vão acontecer para tirar você do propósito de Deus. Falei que aquela mulher, ela vinha de uma religião politeísta, ela acreditava em vários deuses e também, talvez, já fosse uma vida de coisas não resolvidas na vida dela, sabe? De coisas que não aconteciam, que até pareciam que iam. Talvez quando a filha dela ficava um tempo sem ficar endemoniada, ela tinha esperança de falar: meu Deus, acabou agora, né? Sanou, tá tudo bem. Até que aquilo vinha bater na porta dela de novo.
Sabe, você pode fugir, você pode se separar, você pode se divorciar, você é livre. O que eu amo de Jesus é que Ele não nos obriga a nada. Você pode escolher os seus caminhos, você pode trair, você pode fazer aquilo que você quiser, você pode pecar, você pode ir. Mas você precisa entender, mais cedo ou mais tarde, o problema vai bater na sua porta. Aquilo que não é resolvido bate na nossa porta. Quando eu me divorciei a primeira vez, e eu fui casada na igreja, pompas e circunstâncias, tudo, eu julguei que o problema fosse o meu ex-marido. E não que ele não tivesse as suas dificuldades, e eu não tinha as minhas também. Mas é muito fácil você só culpar o outro. E eu culpava ele por tudo. Não, porque não dá certo, porque isso, porque ele, porque não sei o quê, porque assado, porque não sei o quê. E aí a gente troca de marido, não é verdade? A gente troca de marido, a gente troca de esposa, a gente trai, a gente peca, a gente adultera, a gente consome droga, a gente vai para o mundão, a gente faz o que a gente quer, porque a gente acha que a gente sabe como a gente resolve os nossos problemas. E eu troquei. Saí toda ferida, falando que eu nunca mais ia casar com ninguém, porque as feridas, elas fazem isso em você. E eu troquei. Mas olha só, um homem totalmente diferente, né? Você fala assim, eu fiz aqui, não deu certo, então eu vou tentar para esse aqui agora. Aí totalmente diferente, você pega assim um oposto. Aí parece que está tudo bem. Até que, de onde eu menos esperei, vem o tratamento do Senhor para a minha vida, me ensinando que não adianta. Ai, Carla, mas você não podia trocar de marido de novo? Sim, me sugeriram isso, meu próprio pai. Filha, para com isso. Para de ficar desse jeito. Você vai sair bem desse divórcio. Você já passou por um, você vai passar pelo segundo de novo. Meu próprio pai, sem sabedoria naquela época, não conhecia o Senhor. Esse é o conselho, igreja, de um pai que não conhece o Senhor. Meu pai sempre falava para mim, falava, pai, mas eu faço isso, faço aquilo. Não, filha, não tem problema. Você só não pode fazer mal para ninguém e desejar mal para ninguém, isso e aquilo. E você vai fazendo um monte de coisa que você não pode, achando que você só não pode fazer mal para o outro. E você está fazendo mal para você. Quando o Senhor diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e você, o outro como a você mesmo, você vai fazendo mal para você e destruindo a vida dos outros, porque você não sabe amar você, imagina os outros, sabe? E eu lembro que ele falou isso para mim. Você vai, filha, vai dar tudo certo. E eu podia ter trocado. O problema é o Renzo. Tá vendo? Eu faço isso, eu faço assado, eu sou aquilo, O problema é o Renzo. Vou trocar. Agora vai ser o João. E eu ia falar algo para vocês, igreja. Lá no meio, o problema ia bater na minha porta de novo com o João. Porque não adianta você fugir do problema. Não adianta você ficar numa busca desenfreada de resolver as circunstâncias e as dificuldades da sua carne. Da sua carne. E aí, quando eu estivesse com o João, o problema ia bater na minha porta. Hoje, os problemas que você enfrenta hoje, se você não resolvê-los, você pode trocar de mulher. Quando você estiver com a Joana, ela vai dizer, meu Deus, você era envolvido nisso, eu não sabia. Aí depois você sai para Joana, você vai para Flávia e ela vai dizer, meu Deus, você fazia isso, eu não sabia. Você era assim, eu não sabia. E sabe, você vai trocando, porque trocar é mais fácil que resolver. Essa semana eu falava para Gil,
que quando eu entrei na casa onde eu moro, eu nem tinha, foi a maior correria para fazer a mudança. Joga tudo dentro de saco, que o Renzo inventou de mudar, meu marido pensa, inventou de mudar de uma hora para outra, e joga tudo dentro de saco, e chega caminhão e não sei o que, né, irmão? Chega caminhão, joga tudo não sei o que. Chego lá na casa, água barrenta. Meu Deus do céu. Água barrenta não. Chego lá na casa, umas coisas da casa tudo infiltrado e não sei o que. Os calanguinhos, que agora são meus amigos, tem todos nome. Os calanguinhos. O Renzo colocou todos dentro de um balde, jogou, eles voltaram tudo, porque eles sabem onde são, onde é, né, Jamila? Eles sabem o lugar deles. E eu comecei, eu vou me embora daqui, Senhor. Já tinha arrumado algumas coisas, mas a metade das coisas ainda estavam nas caixas. Eu vou me embora daqui, eu vou me embora dessa casa, eu vou me embora. Já no OLX procurando outro lugar. Quando a gente chega. Ai, meu Deus, procurando outro lugar. Aí o Senhor, eu estendendo roupa, bravo, Senhor, tu vai ficar é aí mesmo. O quê? Tu vai ficar é aí porque tu gosta de fugir dos problemas, né? Pô, tu vai ficar nessa casa e tu vai aprender a resolver o que não tá dando certo. Porque eu não sei aqui quem gosta de resolver problema, mas eu gosto de fugir deles. E aí tô lá. Depois de ter um filtro que já saía água gelada, hoje eu encho a garrafa no garrafão. É assim. Mas estou lá, é uma bênção a minha casa. O Senhor me ensinou a ser feliz com aquilo que Ele tem me dado. Sabe? Ser feliz com aquilo que Ele tem me dado. E ser grata por aquilo que Ele tem feito. E tem me ensinado a resolver os meus problemas, porque todas as vezes que eu jogo eles para debaixo do tapete e eu finjo que está tudo bem, quando eu vejo lá o monstro aparece de novo na minha frente. Eu, desgraçado, eu achei que tu já tinha saído da minha vida. Não sai. Tudo aquilo que você joga para debaixo do tapete não sai. Ou você levanta o tapete, sacode o tapete e vai diante daquele que pode resolver o teu problema e não perde o foco, ou então ele vai continuar batendo na sua porta. Aquela mulher já deveria ter jogado muito aquele problema da filha dela para debaixo do tapete. E eu lembro, e eu imagino, ela falou, dessa vez não. Dessa vez não. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é até onde e até quanto nós podemos suportar? Até quando e até onde nós podemos suportar problemas mal resolvidos batendo em nossa porta de tempos em tempos? Será que não seria mais fácil, ainda que confrontados, ainda que Jesus quisesse ali ver o que tem dentro do nosso coração, não arredar o pé diante da presença dele? Será que não seria mais fácil fazer como uma mulher cananeia, quando Jesus fala para mim e para você que nós não devemos limitar a nossa fé, porque se nós tivermos fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda, gente? É tão pequenininho. Ele fala, você vai mover as montanhas. Sabe por quê? Porque a fé, ela não se mede se ela é pequena, se ela é grande, mas aonde que a minha fé está alicerçada? O que eu faço? Porque eu posso ter uma fé pequena, e para a gente encerrar eu quero te explicar isso hoje. Eu quero te explicar uma fé pequena e uma fé grande. Uma fé pequena, eu posso chegar e o Renzo vai entrar por essa porta aí agora. Aí todo mundo começa, não, mas o Renzo vai entrar por essa porta. É algo tão pequeno, o Renzo poderia entrar a qualquer momento.
e eu não desvio o meu olhar daquilo que eu acredito, ainda que seja pequeno, e o Renzo entra pela porta. Era uma fé pequena. É fácil a gente acreditar em coisas pequenas. Simão, o Renzo vai aparecer bem aí, igreja, flutuando, vai descer do céu. Tá doida, Miracal? É uma fé grande, né? Seria algo sobrenatural. Ele vai descer. Só que vocês começam a falar que não, que eu tô doida, que não vai, que não sei o que não vai acontecer, que o Renzo está em casa, que não sei o que. Só que eu falo, o Renzo vai descer. E eu não desvio aquilo que eu acredito. Então a questão não é se a minha fé ela é um pouquinho ou ela é um pocão, mas aonde é que está a minha fé? Aonde é que ela está alicerçada? Ela está alicerçada no que eu posso fazer ou naquele que é o Deus do impossível pode fazer? Porque eu e você, nós não podemos fazer nada, eu já vou te falar hoje. Porque até mudar o nosso jeito quando a gente quer, a gente não consegue. Eu tentei mudar diversas vezes. A gente não consegue. Mas o Espírito de Deus, ele consegue fazer uma transformação em nós genuína. Genuína. E é tão genuína que às vezes a pessoa fala: menina, tu nem falou nada. Essa pessoa falou um monte de coisa pra ti, antes ninguém podia falar nenhuma pra ti, tu já sabia, dando voadora. Agora a pessoa falou um monte, tu foi, percebi. Porque é tão genuíno a transformação que o Senhor faz em nós. Quando você vê coisas que você fazia, você não está mais fazendo. Mas você não vai conseguir não fazer coisas que você faz se você não deixar Jesus confrontar, transformar, moldar você. Sabe? E aquela mulher, ela não desistiu. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje eu quero te desafiar. Hoje eu quero te desafiar. O Senhor, ele tem ministrado muito ao meu coração a respeito de fé, de silêncio, de espera, de processo. Hoje eu quero te desafiar. Mas olha só. Lembra que eu disse que o Senhor conhece o que tem dentro de cada coração. Hoje eu quero te desafiar a chegar diante da presença de Deus e falar para Ele: eu não vou desistir. Não importa o quanto gritem, não importa o quanto o Senhor me confronte, não importa o quanto o Senhor fale, não importa o quanto o Senhor fique calado, eu não vou desistir. Se prepara, Jesus, porque eu vou ser como aquela mulher cananeia. Eu não vou desfocar. Porque eu não sei se você tem algo que você quer muito. Eu tenho coisas que eu quero muito. Muito. E eu tenho aprendido também que sonhos são muito diferentes de desejos. Desejo, nossa, queria tanto comer um bolo de chocolate agora. É um desejo. Daqui a pouco eu já estou querendo comer batata frita. Mas sonho, aquilo que queima no teu coração, aquilo que tu quer de verdade, aquilo que tu imagina e que tu diz assim: eu quero viver isso. Aí sim, aí você não pode desfocar. Você não pode desfocar. Dos sonhos, não. Dos sonhos você não pode desfocar. Daquilo que você quer muito, você precisa entender algo, igreja, hoje. Você quer muito algo? Fica de pé.
Eu quero que você feche os seus olhos e que você lembre, que você traga ao seu coração algo que você quer muito, mas tipo assim, muito, 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 muito.